Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. A gente vai hoje aprender com uma empresária. Hoje a gente vai aprender com uma empreendedora. Hoje a gente vai aprender com uma mulher de negócio. Uma coisa que você não sabia, a irmã Val falou aqui há pouco, que nós estamos vivendo o remaking do Dona Dan, né? Então, esse momento que a gente está vivendo é o rebranding do Dona Dan. E só que antigamente o Dona Dan era Dona Dan, né? O nome já é estranho. Ele era menos estranho. A gente tornou ele um pouquinho mais estranho, porque ele não tinha aquele M de Maria, né? Então ele era Dona Dan, Departamento de Homens de Negócios da Assembleia de Deus no Amazonas. E a gente vem com Dona Dan, né? Que é o Departamento de Homens e Mulheres. E hoje eu quero aprender com uma mulher que empreendeu, uma mulher que fez negócio, uma mulher que glorificou a Deus por meio da sua vocação, né? De empresariar, de conduzir uma operação. E ela traz lições riquíssimas para nós e eu quero falar sobre ela. Alguém se atreve? Qual é o nome dela? Lídia. Hoje aprenderemos com ela. Atos capítulo 16, a gente vai ler a partir... Eu poderia ler poucos versículos, mas talvez você não leu a Bíblia hoje. Vamos ler a partir do versículo 6, né? Atos capítulo 16, versículo 6, a palavra diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe à Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para a Samothrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, diga Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Versículo 16 começa a falar sobre a prisão de Paulo, como Paulo e Silas experimentaram um milagre da parte de Deus, sendo libertos do cárcere, até que no versículo 40, olha o que diz o versículo 40, diz assim: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Senhor, essa é a tua palavra, nos colocamos diante da tua presença. Tu sabes o quanto eu preciso ouvir a tua voz hoje, Senhor. Tu sabes o quanto meu irmão precisa ouvir a tua voz. Por isso, hoje nós nos colocamos diante da tua presença e te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Ministra ao nosso coração. Faz isso, ó Pai, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de nós entendermos quem era essa mulher, nós precisamos contextualizar Lídia. Porque observe que o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 16 com uma abordagem geográfica muito forte.
Ele começa falando da Frígia, da Galácia, das províncias da Ásia. Ele começa falando de Mísia, Bitínia. Paulo fala sobre Mísia, Troade. Paulo fala da Macedônia. Paulo fala de Samotracia, de Neápolis. E ele diz que dali ele parte para Filipos. E tudo que nós vamos falar hoje ocorre, passa nessa cidade chamada Filipos. Foi justamente para a igreja de Filipos que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Que igreja é essa? Que cidade é essa? Sabemos que Filipos era, nessa época, uma colônia romana e uma cidade de destaque dentro da Macedônia. A Macedônia ficava ali no norte da Grécia, e era uma cidade muito importante, por quê? Porque por ela passava uma estrada chamada Via Nácia, que ligava Roma ao Oriente Médio. Era uma cidade era uma rota comercial muito forte. Quem nascia em Filipos tinha cidadania romana plena. Então eram cidadãos romanos plenos. Nascer em Filipos era a mesma coisa que nascer em solo romano. Era a mesma coisa que nascer em Roma. Usavam direito itálico, havia inclusive certas isenções tributárias, era um ponto comercial forte, um ponto militar forte, e é justamente para ali que Deus empurra o apóstolo Paulo. Agora, era um ambiente espiritual muito plural. A gente está falando de uma comunidade, de uma sociedade politeísta. A gente está falando de uma sociedade muito filosoficamente muito desenvolvida, uma cidade distante do Senhor, uma cidade com uma cultura pagã muito forte. E é ali que o apóstolo Paulo chega. E o apóstolo Paulo chegar em Filipos era, na verdade, o primeiro movimento organizado e estruturado da igreja chegando na Europa. Entenda isso. Não que já não houvesse cristãos na Europa, mas era o primeiro movimento, a primeira cruzada, a primeira expedição, a primeira viagem missionária estruturada chegando, saindo da Ásia, saindo ali daquela região de Jerusalém, chegando na Europa. Essa era Filipos. E a Bíblia diz que ali, em Filipos da Macedônia, morava essa mulher chamada Lídia. E quem era Lídia? Primeiro vamos entender aonde estava. Estava em Filipos, que era essa cidade que eu mencionei para você. Agora, essa mulher chamada Lídia, ela havia nascido, a Bíblia menciona, versículo 14. A Bíblia diz que era uma mulher nascida em Tiatira. Tiatira era uma cidade, ali onde é hoje a Turquia, e que era famosa pelo seu artesanato. Havia guildas de artesãos ali em Tiatira. E Lídia era essa mulher, vinda de Tiatira, e que ela comercializava tecido de púrpura. Por muito tempo eu olhei para Lídia e o pessoal dizia, e se alguém me perguntasse quem era Lídia? Eu disse, rapaz, ela vendia pano. Vendia pano. Mas dizer que Lídia vendia pano é muito raso. Dizer que Lídia vendia pano é você não enxergar com profundidade o que ela fazia. Porque Lídia não vendia qualquer pano. Sabe por quê? Porque ela vendia tecido de púrpura. E a púrpura não era uma cor qualquer. Para você tingir essa tintura, esse tingimento que dava ao tecido a cor de púrpura, ele era extraído de um molusco marinho chamado múrice. E ele era muito raro e escasso. Então, pegava-se esse molusco, se extraía esse substrato e disso se fazia um tingimento na cor de púrpura. E por ser escasso, por ser raro,
E ainda tinha um ponto, a quantidade que se extraía de cada múrice era muito pouca tinta que se extraía dele. Então isso dava um senso de escassez, então era um processo caro, um processo trabalhoso, mal cheiroso. E exatamente isso que resultava num tecido de valor o quê, pessoal? Extraordinário. Extraordinário. Então falar de tecido de púrpura é falar de um tecido caríssimo. E quando você vai estudar o que é o tecido de púrpura, você percebe que em alguns momentos o quilo do tecido de púrpura poderia ser comparado com o mesmo preço do quilo do ouro. Então, a gente não está falando de um comércio qualquer. A gente não está falando de um produto qualquer. Para você ter uma ideia, os imperadores romanos proibiam qualquer pessoa, não era qualquer pessoa que podia usar tecido de púrpura. Era uma cor dedicada para os imperadores, para as altas patentes militares, para os senadores romanos. Só eles podiam usar roupas com tecido de púrpura. Quem usava púrpura, se você visse alguém, você diria, rapaz, esse cara tem grana. Esse cara tem dinheiro. Esse cara é importante. Esse cara tem bala na agulha. Essa era Lídia. Então, ela não era uma comerciante qualquer. Lídia não era uma empresária qualquer. Não era aquela feirante lá da feira de Filipos que vendia pano. Não. Lídia era alguém que comercializava, que vendia para uma clientela rica, poderosa. Militares de alta patente, senadores, funcionários imperiais, aristocratas. Esse era o mercado no qual Lídia operava. Alguém que tinha conexões sociais muito fortes, um network muito desenvolvido, alguém que tinha trânsito nesses círculos de alta influência na sociedade romana, ali de Filipos, alguém que chefiava um negócio que tinha empregados, escravos à sua disposição. Essa era Lídia. Então não pense em Lídia como aquela autônoma. Ah, não, ela era uma autônoma que vendia fazenda. Não. Esse era o produto, um produto nobre, um produto de luxo, um produto caro, um produto de valor, justamente por conta desse processo trabalhoso, caro, que envolvia a extração desse tingimento e a produção desse tecido. E diante dessa sociedade de Filipos e dessa Lídia que a gente encontra, tanto essa geografia como essa definição do seu negócio são importantes para a gente entender algumas características de Lídia enquanto uma empreendedora que teme ao Senhor. Uma empreendedora que busca a Deus. E eu busquei aqui, irmão, selecionar 3 características que eu enxergo em Lídia como empresária e que destacam Lídia como uma mulher de negócio, como uma empresária, como uma empreendedora. Que características são essas? Pastor, será que são os seus será que é o seu número de funcionários? Será que é o seu modelo de negócio? O que eu vejo de tão especial em Lídia? O que será que a gente pode aprender com essa mulher que vendia esse produto tão caro e que morava na cidade de Filipos? 3 características. Primeira delas, você observa no versículo 14. A Bíblia diz que a primeira característica que a palavra do Senhor define Lídia é como ela sendo uma mulher temente a Deus. Irmãos, isso não é decorativo. Olhar para Lídia e defini-la como uma mulher temente a Deus não é algo casual. Lucas tem propósito.
Lucas tem propriedade teológica para chegar e dizer, olha, havia uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Lá no início da igreja, o que significa ser alguém temente a Deus? Eu não sei se você vai se lembrar. A gente está no capítulo 10. Aliás, no capítulo 16. No capítulo 10, Lucas usa o mesmo termo para definir um outro homem. Quem é? Capítulo 10 de Atos. A Bíblia usa o mesmo termo para definir um outro homem. Quem é ele? Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era alguém temente a Deus. A mesma Bíblia também fala de um centurião, que era temente a Deus. Você observa que essas pessoas que a Bíblia define como temente a Deus não eram nem adeptas do judaísmo e nem eram cristãs. Mas a Bíblia as define como o quê, pessoal? Como tementes a Deus. Olha só, rapidamente eu coloquei 3 exemplos de pessoas que a Bíblia olha e diz eram tementes a Deus, mas não eram adeptas do judaísmo e ainda não tinham tido um encontro com Jesus. Como pode? O que será que a igreja primitiva, o que será que os cristãos do primeiro século entendiam como alguém temente a Deus? Eles usam a expressão sebomenoi, que significa exatamente tementes a Deus. Quem eram eles? Eles eram gentios, irmãos. Mas gentios que, em primeiro lugar, rejeitavam o politeísmo greco-romano. Quando a Bíblia diz que aquele centurião temia a Deus, quando a Bíblia diz que Cornélio temia a Deus, quando a gente diz que Lídia temia a Deus, é porque, em primeiro lugar, eram pessoas que rejeitavam aquela cultura pagã e politeísta de Roma. Você está entendendo isso, sim ou não? Segunda característica que definia esses sebenóis, esses tementes a Deus, é que eles, apesar de não serem judeus praticantes e nem cristãos, eles frequentavam a sinagoga. Olha para Cornélio. A Bíblia diz que ele dava... E o próprio centurião, olha, ele ajuda na sinagoga. Lembram disso? Que a Bíblia diz lá? É só ver lá no texto bíblico. Então, eram pessoas que rejeitavam o politeísmo greco-romano e que frequentavam a sinagoga ou os lugares de oração dos judeus, apesar de não praticarem o judaísmo. Terceira característica, eles adotavam a ética e a teologia judaica. Eram moniteístas, observavam a Torá, observavam a moralidade judaica, mas eles não se convertiam formalmente ao judaísmo. Não faziam circuncisão, não assumiam todas as obrigações da lei. Você percebe, então, que essas pessoas que a Bíblia, no primeiro século, define como tementes a Deus, elas estavam ali num espaço intermediário entre o paganismo e o judaísmo. E isso, irmãos, era uma posição que exigia o que deles? Exigia o que deles, pessoal? Exigia o que deles? Coragem. Imagine um centurião romano frequentando a sinagoga. Imagine um centurião romano dizendo, eu rejeito o politeísmo greco-romano. Imagine um centurião romano dizendo, eu sou moniteísta, observo a Torá, frequento a sinagoga. Isso exige ou não coragem, pessoal? Lídia também se encaixava nessa realidade. Lídia precisava, para se posicionar, ter uma coragem social considerável. Por quê? Porque quem frequentava o negócio de Lídia? Quem frequentava a casa de Lídia?
Eu falei para você quem eram os clientes dela. Os clientes dela era a alta sociedade de Filipos. Os clientes de Lídia era a alta sociedade da Macedônia. E ela, de forma muito clara, se posicionava. Eu sou temente a Deus. Algo que exigia coragem para uma comerciante como Lídia rejeitar os deuses romanos, frequentar um grupo de oração, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ela estava lá todo sábado orando com as mulheres judias. Era algo, talvez, potencialmente danoso para os seus negócios e para as suas relações sociais. Talvez fosse mais fácil para ela, para os seus negócios, ela manter-se politeísta, sim ou não, pessoal? Ela manter-se nas tradições de Roma. Ela manter-se nas tradições da Grécia. Mas Lídia se posiciona. Ela estava lá orando com os irmãos, se dizendo moniteísta, tendo testemunho de todos de que ela era temente a Deus. Os clientes de Lídia era justamente essa elite romana, que participava dos cultos imperiais, e que talvez esperasse o mesmo dos seus fornecedores. O temor a Deus de Lídia não era uma religiosidade confortável e privada. Lídia não vivia a sua vida de fé só no âmbito privado, e lá nos seus negócios ela vivia uma realidade que agradava e que contribuía para os seus negócios florescerem. Absolutamente não. As posições de Lídia tinham um custo social real. E é isso que hoje eu quero deixar claro para você, meu irmão. A sociedade precisa olhar para nós na condução dos nossos negócios e dizer: o Adilson é temente a Deus. Glória a Deus. Isso exige de nós posicionamento lá nos nossos negócios. Isso exige de nós, irmãos, coragem para assumirmos determinadas posturas por conta da nossa fé. O empreendedor cristão, o empresário cristão precisa estar pronto para pagar esse preço. A gente vive num mundo hoje, irmãos, onde qualquer formulário que você vai assinar já tem lá gênero, masculino, feminino e outros. Fui num shopping de alguma cidade que eu não me lembro, estava lá o banheiro feminino, masculino e unissex. Eu estou dando exemplos tão bestas e tão triviais para você, irmão. Mas de coisas que nós precisamos, que a sociedade precisa olhar para mim e para você e dizer: pera lá, esse rapaz, ele paga o preço que é necessário, ele tem coragem para manifestar sua fé nos seus negócios. Se você pegar qualquer formulário da minha empresa, não existe gênero. Existe, sabe o quê? Sexo. E aqui, irmãos, eu repito, eu estou dando um exemplo tão besta. Tão besta. Hoje eu tive que tomar uma decisão. Meu contador: chefe, é o seguinte, temos uma situação aqui para resolver. Eu estava muitos dias fora da empresa e cheguei a abrir a porta: bom dia. Ele disse: chefe, o gato caiu do telhado. Falei: já entendi, já te chamo. Vocês sabem a história do gato caindo no telhado, né? Depois coloca lá no chat GPT, ele vai te contar. O que foi que aconteceu? Ele falou: chefe, tem uma situação X e isso gerou um imposto a recolher de tantos R$1.000. Eu tenho a opção A e a opção B. Qual é a certa? É isso, irmão. Temer a Deus é muito mais
do que ler a Bíblia, orar e estar nos cultos. Temer a Deus é ter coragem para tomar decisões alinhadas com a vontade do Senhor lá no meu negócio. Temor a Deus não pode ser algo que tem impacto só na minha família, no meu casamento, na minha relação com os filhos. Temer a Deus, o temor que eu tenho pelo Senhor, precisa alcançar também a Queiroz e a tua empresa. Eu ensino dizendo que temer a Deus é levar Deus a sério. E você precisa compreender isso. Lídia era uma mulher temente ao Senhor. Por quê? Porque ela deixou claro, não, eu não aceito o politeísmo da Grécia e de Roma. Eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma ética judaica, eu tenho uma teologia, uma moral judaica. E é esse posicionamento ético-moral que denuncia se de fato eu e você tememos ou não o Senhor. Tá claro isso para você, irmão? É isso. A forma como você faz gestão, a forma como você administra a sua empresa precisa denunciar que você teme a Deus. Isso é fácil, irmãos? Isso é fácil, irmãos? Isso não é fácil. Eu não posso dizer que eu temo a Deus, mas eu tocar as minhas empresas, tocar os meus negócios e aquilo que o Senhor me confiou, sem dar esse testemunho. Sem deixar claro que eu temo o Senhor. É necessário coragem, irmãos. Coragem. Coragem para administrar de forma diferente. Coragem para tocar de forma diferente. Lembre-se, Jesus disse, eu já ministrei aqui no Donadã, em algum momento desses 2 anos, Jesus nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. E em meio aos lobos eu não posso perder a minha natureza de ovelha. Eu preciso crer que o Senhor é meu pastor e que eu vou permanecer como ovelha e que Ele vai lidar com os lobos. Isso era Lídia. Lídia até disse, olha, eu ainda não me converti a esse cristianismo, ainda não conheço Jesus, mas eu temo esse Deus. E eu vou rejeitar o modelo da Grécia e o modelo de Roma. Nós não podemos adotar para nós, irmãos, o modelo do mundo de fazer negócio. Você compreende isso, sim ou não? Sim. É isso. Isso era Lídia. Agora, tem uma segunda característica de Lídia que me chama a atenção. Você percebe que era um sábado. E a Bíblia diz no versículo 13 que Paulo sai num sábado para fora da cidade e vai para um rio, onde costumava haver o que lá, pessoal? Oração. Irmãos, nessa época não existia ainda em Filipos sinagoga. Aí você diz, pastor, por que não tinha sinagoga? Não tinha sinagoga porque eram necessários 10 homens judeus adultos para se constituir uma sinagoga. E não havia ainda, aparentemente não havia esse número de judeus na cidade para que se tivesse uma sinagoga. Se não havia sinagoga, havia um ponto de pregação, a Assembleia de Deus diria, né, Ariel? Não tinha sinagoga, mas tinha um ponto de pregação. E o ponto de pregação era onde? O ponto de pregação era perto do rio. Ali se reuniam mulheres para orar. Um lugar de oração ao ar livre, fora da cidade. E ali era um sábado, judeus reunidos, ainda em pouco número, e reunidos com esse objetivo, orar e buscar a Deus. E ali estava Lídia, orando. Essa é a segunda característica que eu vejo nela. Uma empresária que temia Deus, uma empresária que havia rejeitado o modelo greco-romano, uma empresária que frequentava, adotava a ética e a moral judaica, mas uma empresária que tinha uma vida espiritual, uma vida devocional,
Sabe, irmãos, eu sou tão empresário quanto você, e você é tão empresário quanto eu. E eu sei que tem dias que a gente está atribulado, com preocupações, e nós somos tentados a ignorar a nossa vida devocional. Pastor, o que o senhor chama de vida devocional? Nossa vida de oração, nossa vida de leitura da palavra, nossa vida de jejum, nossa vida de consagração. Aqui eu vejo uma Lídia temente a Deus, mas eu vejo uma Lídia que tinha uma vida devocional. Não tem como eu temer a Deus se eu não cultivo uma vida com o Senhor. E ela estava ali à beira do rio para orar, para buscar o Senhor. Olha o que diz o versículo, coloca aí no versículo 13. No sábado saímos, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido, e ali estava Lídia. Ou seja, Lídia no sábado, ela não estava em outro lugar. Para o judeu, irmãos, o sábado é dia santo. E para nós, irmãos? Qual é o nosso dia santo? Será? Irmãos, eu acho que dizer que todo dia, não, para nós todo dia santo é que nem quando a gente esquece de comprar o presente para a mulher no dia dos namorados, no dia da mulher, né? Esquece de comprar rosa no dia da mulher e a gente diz o quê para ela? Ah, amor, todo dia é seu dia, né? Se todo dia é dia, é uma questão de lógica, o João pode me ajudar. Se todo dia é dia, nenhum dia é dia. Irmãos, a gente tem uma língua muito grande. Tem crente que o dia que morrer, a gente tem que pegar um pedaço de pau para matar a língua, porque ele vai morrer e a língua ainda vai, né? Porque olha aqui para mim, preste atenção. Tem empresário, irmãos, que ainda não entendeu a importância. Lídia entendeu a importância do sábado. Mas tem empresário que ainda não entendeu a importância do domingo. Eu vou repetir. Lídia entendeu a importância do sábado. Mas tem muito empresário que não entendeu a importância do domingo. Melhor dia para Lídia comercializar tecido de púrpura que o sábado? Mas ela estava onde, irmãos? Cumprindo a sua agenda devocional. Entenda. Nós precisamos entender que domingo não é um dia só de descanso. Domingo não é para ser um dia para eu me desligar. Domingo não é um dia para eu descansar. Aliás, eu insisto. Tem crente, e eu sei, irmãos, aqui, eu sei o que é a corrida de um empresário de segunda a sábado. Eu sei. Eu sei. Mas eu entendo, irmãos, que o domingo não é um dia para eu descansar do Senhor. É um dia para eu descansar no Senhor. Glória a Deus. Você está entendendo a palavra, sim ou não? Sim. A casa de Deus e a tua vida devocional não pode ficar por último. Você não dá testemunho de que teme a Deus. Você não dá um testemunho que glorifica ao Senhor
E que o Senhor tem prioridade na tua vida quando no teu domingo o Senhor não é prioridade. Você está entendendo isso, sim ou não, irmãos? Mas, pastor, qual é o dia que eu vou descansar? Qualquer outro. Que não seja o domingo. Os crentes de hoje precisam resgatar a teologia do domingo. Os crentes precisam resgatar o mandamento do Senhor. Você está entendendo a palavra hoje, sim ou não, irmãos? A semana começa boa ou ruim no domingo. Por que que a tua empresa tem dedicação de segunda a sábado? E por que que o teu domingo não é do Senhor? Por que que o teu domingo é do passeio? Por que que o teu domingo é do café da manhã? Por que o teu domingo é do futebol? Por que que o teu domingo é de tudo menos do Senhor? Isso era Lídia. Lídia no sábado estava orando. É o princípio espiritual. É você pegar a escala 6:1 e aplicar na sua vida. Escala 6:1. O Senhor trabalhou em 6 e descansou em 1, para que nós descansemos nele. Isso é modelo. Quando você não tem a compreensão da teologia do domingo, você está dizendo para você que existe um lugar melhor para descansar que não seja no Senhor. Você está colocando o seu eu como prioridade e não o Senhor. E muitas vezes esse crente que ignora a importância do domingo é esse que diz, não, mas todo dia é dia do Senhor. E esse mesmo crente que diz que todo dia é dia do Senhor é o crente que nos outros 6 não põe Deus no centro. Você está entendendo a palavra hoje, sim ou não? É forte, irmãos? É forte. É uma questão de disciplina espiritual. É uma questão de mandamento. É uma questão de priorização. Isso era Lídia. Uma mulher que temia Deus, mas uma mulher também que tinha uma vida devocional estruturada. Você precisa estabelecer isso para a sua vida. Ah, pastor, mas eu não gosto de escola dominical. Irmãos, eu não sei, assim, sendo bem honesto para você, eu não sei o que dizer para você. Sabe? Porque eu não gosto de pagar imposto. Eu não gosto de resolver problema. Estava uma semana fora da empresa, cheguei hoje, irmãos, foi um dia, eu não gosto de fazer muita coisa que eu fiz hoje. Mas a gente não faz só o que quer, o que gosta. Estar na casa do Senhor também é sacrificar a carne, é morrer para si mesmo. Sim ou não, pessoal? Sim. É isso. É isso. Então, pastor, qual é a mensagem hoje? A mensagem hoje é que Lídia era uma mulher próspera,
Porque, em primeiro lugar, ela tinha coragem para manifestar sua fé nos seus negócios, para se posicionar com coragem, com uma ética cristã, com uma moral judaica, para rejeitar a cultura greco-romana, para tomar decisões intrépidas, ousadas, alinhadas com aquilo que ela cria, mas que muito disso decorria de uma espiritualidade estruturada, de uma vida devocional construída, uma vida de oração, uma vida de comunhão com os irmãos. Essa era a Lídia. E aí nós vamos para a terceira característica, para a gente encerrar. Porque hoje a gente vai comer um bolo gostoso. Então, Lídia era o quê, em primeiro lugar, irmãos? Temente a Deus. Segundo, Lídia tinha uma vida devocional. E terceira característica de Lídia: liberalidade. Coloca o versículo 15, por favor. Olha o que diz o 15. E como foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. Lídia ouve a mensagem do apóstolo Paulo, o seu coração se abre, o Senhor, ela aceita Jesus, ela tem um encontro com Cristo e ela é batizada na mesma oportunidade. Ela ouve a mensagem, ela crê e é batizada. E aí ela faz esse pedido. Ela diz: olha, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, fiquem na minha casa. Pessoal, Lídia era aquela comerciante, aquela empresária que eu falei para vocês, que vivia em Filipos, tinha um negócio com funcionários, atendia um círculo de alta influência em Filipos e ali na Macedônia. Ela tinha uma casa grande, mas entenda que no mundo romano, essa casa não era só onde ela morava. A casa de Lídia era onde ela operava o seu negócio. Recebia ali os clientes, recebia ali a alta cúpula romana, recebia ali militares de alta patente. A casa de Lídia era o ponto do seu negócio. Era o centro de operações da sua empresa. Era o espaço onde ela recebia clientes, era o espaço onde ela construía essas relações, essas conexões, era ali. E foi justamente nessa casa que ela diz: olha, eu quero que vocês se hospedem na minha casa. Eu quero que vocês fiquem aqui na minha casa. Não era uma simples questão de hospitalidade. Lídia não fala: olha, eu quero ajudar vocês. Não era o objetivo de Lídia. Ah, eu quero ajudar vocês, eu tenho um espaço disponível. Não, Lídia fala: olha, se vocês me consideram uma crente fiel, é para mim uma questão de fidelidade ofertar. Se eu sou crente, eu oferto. Se eu sou crente, eu entrego. Se eu sou crente, eu sou liberal. Está aqui a palavra. Se os senhores me consideram crente, é uma questão de fidelidade o que eu estou fazendo. Não é questão de doação. Não é uma questão de oferta, de vaquinha, de contribuição. Não. Se eu sou fiel, eu apoio. Se eu sou fiel, eu contribuo. Se eu sou crente de verdade, eu quero participar disso. E participar de forma ativa. Ela havia acabado de ser batizada e ela já abre a sua casa. Por quê? Porque a conversão, olha aqui para mim, irmãos, a conversão de Lídia não ficou só no seu coração. A conversão de Lídia desce imediatamente para as suas posses. Desce imediatamente para o seu bolso. E existem crentes, irmãos, que alegam que o seu coração já foi convertido, mas o seu bolso ainda não.
Existem crentes que ainda não compreenderam que a conversão, ela alcança todas as áreas da minha vida, inclusive a minha vida financeira. Isso era Lídia. Agora observe que o apóstolo Paulo, seus companheiros não eram neutros. Gente, aonde o apóstolo Paulo estava, tinha milagres, multidão e o que, pessoal? E confusão. Sim ou não, pessoal? Onde o apóstolo Paulo estava, tinha mensagem, tinha cura, tinha libertação, mas tinha confusão. Porque Paulo sacudia as estruturas daquela cultura. O evangelho que Paulo pregava impactava a cultura greco-romana. E me chama a atenção que ela diz, eu quero recebê-los na minha casa. Era um risco para Lídia, eu falei isso lá atrás. Era um risco para Lídia receber Paulo na sua casa, porque ali também era a base do seu negócio. E isso é tanto verdade, pessoal, que Lídia coloca Paulo e Silas na sua casa, e o que acontece dias depois, pessoal? Eles são presos. Eu imagino os soldados romanos irem prender Paulo, onde, pessoal? Lá na casa de Lídia. Lídia sabia que ela estava se associando, ela estava trazendo para dentro da sua casa e para dentro do seu negócio uma mensagem que perturbava a ordem que havia sido estabelecida ali. Por quê? Porque ela trazia Paulo e a sua clientela era romana. Mas ainda assim ela abre a porta da sua casa consciente do custo, consciente do que implicava aquilo. E ela se torna, pessoal, não só uma contribuinte, ela diz, não, eu quero usar esse ambiente de negócio para promover o reino de Deus. Eu quero emprestar a minha casa e os meus ativos em prol do reino de Deus. Eu quero pegar aquilo que o Senhor me confiou e emprestar ao Senhor para que o reino de Deus avance e se expanda. Irmãos, ninguém, você aqui, ó, você empresário, você precisa entender a sua importância para que o reino de Deus expanda. O reino de Deus precisa de Lídias. O reino de Deus precisa de financiadores. O reino de Deus precisa de empresários que se levantem para financiá-lo. Deus não vai mandar anjos para imprimir Bíblias. Deus não vai mandar anjos para abrir igrejas. Deus não vai mandar anjos para enviar missionários. Deus não vai mandar anjos para pagar pastores, para remunerar pastores. Deus vai usar as Lídias para sustentar o reino de Deus, para financiar o reino de Deus. E me chama a atenção que Lídia, observe, a primeira célula, o primeiro ponto de pregação, a primeira igreja, o primeiro oikos de Filipos nasce justamente quando uma empresária se posiciona. Você está entendendo isso? Você entende isso, pessoal? Sim ou não? Nasce uma igreja em Filipos. Primeira menção de igreja em Filipos nasce de uma empresária que ouve a palavra e diz, eu quero financiar isso aqui. Eu quero apoiar financeiramente isso daqui. Aonde vai ser? Vai ser na minha casa. Mas tu tem noção do custo, Lídia? Eu tenho. Ixi, olha só. Eu já pagava preço para me posicionar. Eu já deixava claro para todo mundo que eu rejeitava essa cultura greco-romana. Eu já deixava claro para todo mundo a ética e moral judaica que eu seguia. Eu já deixava claro para todo mundo que a Torá era aquilo que eu observava. E agora que eu conheço Jesus e entendo o que ele fez por mim, pode ter certeza que eu vou financiar esse reino. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Para que ter dinheiro, irmãos? Se não para investir no reino de Deus. Você está entendendo isso, sim ou não, irmão?
Você está entendendo isso, sim ou não, irmão? Você está entendendo isso, sim ou não, irmão? É isso. Você precisa compreender isso hoje. A primeira igreja na Europa nasce de uma empresária que decide se posicionar e dizer: eu vou financiar a mensagem do apóstolo Paulo. Fica na minha casa. A minha casa, esse ponto de negócio, vai servir para te abrigar e para dar sustentação, crescimento e expansão da igreja na Macedônia. Foi isso que Lídia fez. E me chama a atenção que quando o apóstolo Paulo e o Silas são soltos, eles vão para onde, irmãos? Para a casa de Lídia. Vão direto para lá. Por quê? Porque já era ponto de encontro daquela igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo não se hospedou na casa dela só por alguns dias, não. A casa de Lídia se tornou um centro operacional da igreja, ali na Europa. A tua empresa precisa servir para isso. O teu negócio precisa servir para isso. Como a Baluarte está impactando o reino de Deus e financiando o reino de Deus? Como a ES está impactando o reino de Deus e financiando o reino de Deus? Como o teu negócio está impactando o reino de Deus e financiando o reino de Deus? Quantas igrejas você tem contribuído para abrir a partir do teu negócio? Quantas Bíblias o teu negócio tem sido usado por Deus para imprimir? Quantos missionários para sustentar? Irmãos, é para isso que Deus nos confiou negócios. Deus levantou Lídia para isso. É para isso, é por isso que você tem que ofertar. É por isso que você tem que dizimar. É por isso que você tem que investir em missões. É por isso que você tem que entender para que Deus te entregou algo. Ou você acha que Deus te entregou porque você é bonitão? Ah, porque eu sou inteligente. Deus te deu, sim. Você é inteligente, Deus te deu talentos. E talentos para serem granjeados. Para você tratá-los com mordomia e devolver ao Senhor aquilo que Ele te confiou. Você compreende isso, sim ou não, irmão? Na teologia de Paulo, as igrejas que se reuniam em casas era a forma mais básica de comunidade. Quem oferecia a casa, oferecia a estrutura sobre a qual essa igreja se constituía, e foi isso que Lídia fez. Foi isso que Lídia fez. Lídia entendeu que os recursos eram instrumentos do reino. Entenda isso. Os recursos que você tem são instrumentos do reino para a expansão das coisas de Deus. Posso ouvir amém? Amém. A Roma daquela época não era diferente dos dias de hoje. Eu estou encerrando, irmãos. A Roma daquela época não era diferente da sociedade de hoje. Os recursos eram usados para demonstrar poder pessoal. Os ricos, eles usavam a sua riqueza para ostentar. Parece com os dias de hoje, pessoal? Sim ou não? É. Em nada difere dos dias de hoje. Mas Lídia, ela não fez isso. Era uma mulher muito rica, uma mulher próspera, uma empresária abençoada. Mas ela usou seus recursos para sustentar a obra de Deus. Para sustentar uma mensagem que desafiava os poderes daquela época. Então eu quero terminar hoje reforçando o temor a Deus no coração de Lídia, a vida devocional que ela cultivou e a liberalidade que ela tinha foi o que fez dela uma grande mulher de negócio. Então, se você quer ser um grande homem de negócio, uma grande mulher de negócio, eu quero que hoje você reafirme diante do Senhor a sua vontade, o seu desejo de, primeiro, temer a Deus, levá-lo a sério. Segundo, de ter uma vida devocional. E vida devocional começa no domingo, irmãos. Vida devocional começa onde, pessoal? Domingo. Consagre o seu domingo ao Senhor. Glória a Deus.
Vida devocional começa no domingo. Quem não sabe tirar o domingo para o Senhor, não sabe tirar um momento durante a semana para ler a Bíblia, para se consagrar para Jesus, você não sabe o básico, tirar um dia para o Senhor. E terceiro, exercite a liberalidade. Entenda o seu negócio como um instrumento de financiamento do reino de Deus. Entenda que aquilo que o Senhor te confiou tem objetivo, que é expandir o seu reino e glorificar o seu nome. Amém? Quero orar por você, fique de pé. Louvar a Deus pela vida do pastor Cláudio que está aqui, meu irmão. Muita bênção estar aqui com você. Você mora no nosso coração. Louvar a Deus pela vida do pastor Elon que está conosco também. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar. Vi minha esposa aí. Mas ela está com a tropa. Não é fácil. Ela está com a... Queria que ela orasse com a gente hoje. Será que ela tá... Ah, tá no banho. Tá com a... Tá com a tropa aí. Mas ela tá numa missão de número 1 e 2, Carol. Mas que bênção, irmãos. Acho que ela não vai conseguir vir, não. Tá ali com um minutinho. Será que ela vai conseguir? Depois ela vai dizer, Anderson, não tá vendo que eu tô com as crianças? Mas eu prefiro ouvir ela tendo orado do que não ouvir ela não tendo orado. Vem aqui, meu amor. Ora aqui por nós. Uma palavra aí. Paz do Senhor, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês. Não sei quantas lojas, quantas empresas você tem, né? Talvez eu acredito que seja um desafio, né? Se eu tenho ali para administrar 4, não é fácil, não. É difícil também, meu empreendimento. Mas, irmãos, eu gostaria de, antes de orar, né? Primeiro dizer meus parabéns a todos vocês. Nós vivemos em um país em que não é fácil empreender. Tudo é desenhado para que o povo se mantenha na pobreza, na miséria, até mesmo na escola, né? Nas novelas, nos filmes. Sempre o empresário é aquele que é o mal, né? Então, o vilão, ele é o empreendedor, o dono da empresa, é aquele que é o ruim, né, das histórias. E isso tudo vai criando bloqueios na nossa mente e no nosso coração, né? E a gente, quando conversa assim, por exemplo, com americanos, né? Eu estive num evento há alguns dias, tinha muitos americanos, e é muito interessante como eles têm uma mentalidade muito mais livre, né? Então, um americano, por exemplo, conversa com outro falando quanto ele ganha por ano sem problema, né? E a gente vê que aqui a gente tem vergonha, né? Vergonha de se eu ganho um pouco mais, eu tenho que me justificar, não, mas é difícil. Então, a gente vive num ambiente que realmente é um desafio, né? Então, tê-los aqui, né, servos e servas de Deus em especial, né, que decidiram tomar esse passo, que têm enfrentado dia a dia esses desafios, né? Parabéns, parabéns. Vá nessa sua força, Deus é contigo. Eu lembro que quando eu era solteira, que eu fui casar com o Anderson, um pastor que foi fazer nosso casamento disse, olha, não se preocupe, porque Deus é o maior interessado que uma família dê certo, então Deus vai abrir as portas. Então o mesmo princípio se aplica a um negócio.
Deus é interessado que você prospere. Porque Deus sabe que se você prospera, a igreja prospera, famílias vão prosperar, né? Pais de famílias vão ter sustento para sua casa, mulheres vão poder comprar o sustento para os seus filhos, né? Vamos ter famílias ali com dignidade, sem depender de governo A ou B, né? Vão poder se desenvolver ali dentro daquele lugar que você está desenvolvendo. Pessoas vão poder usufruir daquele serviço, porque muitas vezes a gente fala de empreender só como, eu vou prosperar, mas não é assim. Quantas pessoas não prosperam porque existe o seu negócio, né? Então vamos pensar nos criadores das redes sociais, por exemplo, né? Eles são bilionários, sim, mas quantas pessoas também não ganham dinheiro, não fazem negócios a partir dessa invenção, né? Então, quando a igreja, quando o povo de Deus prospera, a sociedade como um todo ganha, né? Então, entenda isso. Se você está caminhando dentro da vontade de Deus, entenda que Deus é interessado que você cresça. Deus é interessado que você prospere. Deus é interessado que você possa fazer o máximo dentro ali de onde Deus plantou você. Então, isso é a empresa que Deus deu para você, essa ideia que Deus deu para você, é um talento que Deus entregou na sua mão. E não permita que o medo faça você enterrá-lo. Dia após dia, granjeie seu talento, que Deus vai honrar você. Seja fiel ao Senhor e Ele vai abrir portas aonde não há portas. Deus prosperou José ali no meio do Egito, onde não havia nenhuma possibilidade. Ele era um escravo, ele era um estrangeiro, ele era um homem condenado por um crime. Mas Deus o levantou ali. E a Bíblia diz que só ali no Egito só havia Faraó acima dele. Então, Deus pode fazer isso. Deus pode fazer. Eu lembro que alguns anos atrás, né? O Anderson era um pastor, era pastor do tempo integral, nós trabalhávamos na igreja. Muitos anos trabalhamos na igreja. E num congresso nós estávamos, uma irmã da Colômbia que não nos conhecia, foi orar. E ela orou naquele dia e disse que Deus tinha um plano na vida do Anderson, que Deus ia mudar e que Deus ia fazer dele um dos maiores empresários dessa cidade. Então hoje, na convivência com ele, quando vejo, né, uma grande autoridade ligar para ele, né, questionar de alguma coisa, eu me lembro sempre daquela profecia, eu me lembro sempre daquela palavra de Deus, né? Então, quando Deus quer fazer, Ele faz. Ali naquele momento aquilo parecia impossível, realmente é. Mas o nosso Deus é aquele que faz o impossível. Amém? Senhor, meu Deus, esta noite eu quero orar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que está aqui. Senhor, Tu conheces a sua vida, o seu coração. Tu sabes, meu Deus, o seu esforço. Tu sabes das suas lágrimas. Tu sabes, Senhor, das suas dores. Tu sabes, meu Deus, quantos momentos este homem e esta mulher, Senhor, estiveram encruzilhadas, em momentos em que olhou para o seu negócio, sem saber para onde ir, sem saber como desatar aquele nó. Mas, Senhor, Tu és um Deus tremendo, um Deus poderoso. Um Deus, Senhor, que faz brotar, Senhor, flor, faz dar fruto no deserto. Tu és um Deus tremendo, para Ti não há limites, para Ti não há economia, para Ti não há leis, para Ti não há novas leis que venham trazer dificuldade, para Ti não há, Senhor, reforma tributária, para Ti não há, Senhor, impossíveis. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, dá uma mente criativa, dá, Senhor, diligência. Senhor, renova as suas forças, dá-lhes esperança. Senhor, faz com que os seus olhos, Senhor, estejam, Senhor, nas oportunidades. Não permita, Senhor, que o inimigo se levante, Senhor, com palavras negativas, com palavras para roubar o ânimo, para roubar os sonhos, para roubar, Senhor, para implantar, Senhor, esta empresa no medo, no retrocesso, Senhor, na inferioridade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que os melhores negócios,
que os negócios mais prósperos, mais bem, Senhor, administrados, Senhor, estejam no meio do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, manda os melhores funcionários, manda os melhores prestadores de serviço. Senhor, esconde, Senhor, esses empresários, Senhor, do mal. Senhor, daqueles que têm maus intentos, dos ladrões. Senhor, daqueles que têm autoridade, mas que têm, Senhor, mais intentos. Em nome de Jesus, dá sagacidade, dá sabedoria, Senhor, para entrar e para sair. Abre os seus olhos como de águia para ver as oportunidades, Senhor. Renova o seu ânimo, renova o seu vigor. Senhor, atrai os clientes. Meu Deus, que a tua presença, Senhor, seja um imã, seja uma coisa que atrai as pessoas para esses lugares. Senhor, que o teu povo, Senhor, seja conhecido, como diz em Malaquias. Todos olham e dizem que eles são felizes. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas, ao entrarem nessas empresas, elas percebam, Senhor, ali a tua bênção. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.